Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No dia 1º de fevereiro de 1853, nascia Anália Franco, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conhecer mais sobre a vida desta mulher maravilhosa, educadora brasileira, que também ajudou a divulgar o espiritismo em seu tempo. E se você gosta de conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, Caibar Schutel, curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à mensagem espírita. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção deste ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo, a aplicação, com as responsabilidades consequentes, diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes unicamente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Anália Emília Franco nasceu em Resende, no estado do Rio de Janeiro, no dia 1º de fevereiro de 1853 e faleceu na cidade de São Paulo em 20 de janeiro de 1919. Ao longo dos seus 65 anos de vida, ela trabalhou tanto pela educação de crianças carentes e de suas famílias que se torna quase impossível resumirmos em um único programa, mas nós vamos tentar. Quando Anália tinha 5 anos, os seus pais se mudaram para São Paulo e com 12 anos ela já ajudava a mãe, que era professora, em diversos colégios. E assim que ela pôde, ela também se diplomou como professora e passou a se dedicar ao magistério público. E logo se destacou pelo seu talento e pela forma amorosa como tratava todos os seus alunos. Em 1901, Anália Franco criou
a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo, que se destinava a acolher e educar crianças pobres da capital paulista. A própria Anália foi a presidente da associação entre os anos de 1901 até 1919, e indo contra toda a indiferença da sociedade daquela época, com essa camada invisível da população, ela trabalhou de corpo e alma para erradicar o analfabetismo e para combater a miséria entre essas crianças carentes. Ela dizia assim: essa associação não visa tão somente amparar e educar os desvalidos, tem um fim mais elevado, que é reunir em torno de uma ideia santa todas as senhoras de inteligência e boa vontade para trabalharem de comum acordo no bem social. Ao que tudo indica, a essa época Anália Franco já era espírita, mas a sua obra jamais impôs algum princípio religioso a ninguém, mesmo porque, conforme ela própria explicava, a associação atendia crianças de todas as crenças e raças e buscava apenas ensinar os princípios morais elevados, desvinculados de alguma religião específica, falando somente sobre o bem, sobre o amor, sobre o perdão. Sabe-se que Anália trabalhou duro e exerceu diversas funções ao mesmo tempo para fazer essa associação funcionar. E ela costumava dizer assim: conceber o bem não basta, é preciso fazê-lo frutificar. O seu esforço valeu a pena, porque ela teve reconhecimento público do seu trabalho. E 6 anos depois de fundada a instituição, ela já mantinha outras 22 escolas maternais e 2 noturnas, isso só na capital paulista, enquanto 5 escolas maternais funcionavam também no interior do estado. Todas juntas atendiam cerca de 2.000 crianças pobres. Fora isso, ela percebeu a necessidade e iniciou também o funcionamento de um liceu feminino noturno, na cidade de São Paulo, e outro em Santos. Os cursos do liceu formavam professoras para as escolas maternais. E muitas dessas mulheres trabalhavam depois gratuitamente, justamente por compreenderem a nobreza da causa de Anália Franco. Anália foi reconhecida em vida pela imprensa paulistana em vários jornais, como por exemplo o Estado de São Paulo, o Correio Paulistano, o Diário Popular, entre outros, falaram muito bem sobre todos os seus projetos. Alguns intelectuais e educadores da época apontaram inclusive o pioneirismo dela quanto aos métodos educacionais que ela usava nas instituições que ela comandava. Em 1903 foi lançado o primeiro número da Revista da Associação Feminina, que foi fundado e dirigido por Anália. Além dele, ela também havia criado o Álbum das Meninas, que era publicado desde 1898 e era para divulgação e propaganda dos objetivos humanitários que ela possuía, justamente com o propósito de sempre atrair novas colaboradoras, inspirar novas pessoas para ajudar na sua obra. Em 1903, ela fundou também o primeiro asilo creche, que depois foi se multiplicando em outras cidades. Nessa nova organização eram amparadas as viúvas, as mães abandonadas que tinham filhos e os órfãos em geral. Com o passar do tempo, Anália começou a oferecer nesses asilos oficinas de tipografia, costura, aulas de música, entre muitos outros. E ela dizia: o nosso fim é procurar diminuir cada vez mais, em nosso meio, a necessidade da esmola, pelo desenvolvimento da educação e do trabalho, de que provém o bem-estar e a moralidade das classes pobres. O seu apelo era tão nobre e tão convincente que permitiu que todos esses projetos pudessem sempre se multiplicar em outros locais. O número de escolas, asilos e creches sempre cresceram, inclusive em outros estados do Brasil, e eram sendo fundados por pessoas inspiradas no trabalho dela. Por 15 anos, Anália também dirigiu a revista A Voz Maternal, que foi fundada por ela mesma em 1903. Era impressa por um grupo de asiladas e chegou a ter tiragem mensal de 6.000 exemplares. Nesse periódico, ela buscava despertar nas leitoras o interesse pelas questões sociais e falava sobre os desafios da alfabetização e da educação infantil
para os mais pobres. Tiveram ainda outras publicações, como o Novo Manual Educativo, que era redigido por ela e impresso em fascículos, com uma tiragem de 5 a 6 mil exemplares mensais, para depois serem distribuídos para os alunos. Foram também muitos os problemas para conseguir manter cada um desses projetos, mas Anália nunca esmoreceu. Ela estava sempre criando novas ideias em benefício do próximo. Por exemplo, ela criou o albergue diurno, que era para ajudar as mulheres que trabalhavam fora e que não tinham aonde deixar os seus filhos. E no asilo creche, que falamos antes, foram aparecendo também constantemente novos cursos e oficinas, até mesmo de enfermagem. Ela também colocou para suas alunas. Anália queria garantir um futuro para todos, queria que eles tivessem um futuro depois que tivessem que deixar o estabelecimento. No início do século XX, já eram mais ou menos 30 escolas maternais, só na capital de São Paulo. Asilos, creches e escolas espalhadas em mais de 20 cidades do interior de São Paulo e de Minas Gerais, totalizando, segundo alguns biógrafos dela, entre eles o próprio marido de Anália, Francisco Bastos, 70 instituições, e todas supervisionadas pela própria Anália. Foi então que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, e o Brasil imediatamente sentiu os reflexos na economia e, por consequência, as doações que as instituições de Anália recebiam diminuíram. E com a responsabilidade que ela tinha da manutenção de tantas obras, Anália Franco não se deixou abater e, apesar dos seus 58 anos de idade, ela passou a organizar festas, apresentações, insistiu junto aos seus amigos, bateu em todas as portas e, por algum tempo, ela conseguiu remediar aquela situação difícil. Mas logo depois viria também a gripe espanhola, que teve alta mortalidade na cidade de São Paulo e causou ainda mais preocupações para todas as escolas e asilos de Anália. Apesar de todos esses contratempos, ela jamais desanimou. Lutou com todas as forças para manter os trabalhos e, ao final da vida, ainda nutria projetos novos, como, por exemplo, o desejo de criar um asilo e colégio na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Planejava também fundar um estabelecimento educacional que fosse totalmente moldado na doutrina espírita. No entanto, esses projetos não chegaram a se concretizar. Ela foi ficando cada vez mais enfraquecida e desencarnou em São Paulo aos 65 anos, em 20 de janeiro de 1919. Anália não teve filhos, mas foi inegavelmente uma grande mãe para muitas pessoas. Trabalhou com dinamismo, com amor, em áreas diversas da educação. Fundou e redigiu periódicos educativos e foi também autora de poesias, de comédias, de canções e peças teatrais para suas escolas. É vasta a produção de obras didáticas dela também. E, para terminar, ainda escreveu sobre a doutrina espírita com a colaboração do marido, para ajudar a divulgação. Ela deu, enfim, um exemplo eloquente, num tempo em que a mulher brasileira ainda era tão tolhida, de que era possível, sim, a atuação feminina ativa em todas as frentes que quisesse. Muito ainda poderíamos contar sobre a vida e a obra de Anália, mas fica aqui a nossa homenagem à grande professora Anália Franco e que o exemplo dela possa nos inspirar o nosso trabalho no bem. Muito obrigada.
grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso programa Portal de Luz, do segmento Educa a Tua Alma. Entre os espíritas ou simpatizantes da doutrina, logo após assim que tem contato, né, com a sua ampla literatura básica, tantas outras lições e mensagens que trazem para nós os espíritos superiores por intermédio dos médiuns, é comum, né, que se pergunte como colocar em prática tantas lições, tantos ensinamentos. O próprio título do nosso programa, Educa a Tua Alma, nos remete a pensar num método de educação da alma, capaz de orientar no trabalho de superação de hábitos, vícios e atitudes que emperram a nossa evolução espiritual. Na verdade, eu ouso declarar que a receita é a mesma para todos nós. O que muda é a dose deste ou daquele ingrediente, conforme, né, as nossas necessidades. São muitos os conselhos, avisos e lições que nos trazem os benfeitores para nos auxiliar neste processo de mudança. Por que não dizer de educação da alma? Na verdade, se pensarmos bem, notaremos que todos os ensinamentos nos levam, né, à necessidade da prática do amor ao próximo. Trago aqui uma das lições, né, singela, mas muito expressiva e cheia de reflexões a este respeito. Está no livro Alvorada Cristã, psicografado por Chico Xavier e de autoria do espírito Neo Lúcio. O próprio título já diz, dá de ti mesmo, e resume o seu objetivo. Escreve-nos o autor, declaraste não possuir dinheiro para auxiliar. Acreditas que um pouco de papel ou um tanto de moedas te substituem o coração? Sabemos que a essência da doutrina espírita está na caridade, palavra utilizada para expressar um conjunto de virtudes
que envolvem além da dádiva da esmola, né, que nós damos ao necessitado. São atitudes, na verdade, concretas de perdão, compreensão, auxílio, sem esperar nada em troca, nem esperar vantagens em favor do outro, enfim, de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Com base nesta premissa, recomendo o autor: esqueceste, meu filho, de que podes sorrir para o doente e estender a mão ao necessitado? A lei da caridade é inexorável e rege toda a criação e as criaturas, e está impregnada na natureza. Pondera Neio Lúcio: a flor não traz consigo uma bolsa de ouro, mas ela, entretanto, espalha o perfume no firmamento. O céu não exibe chuvas de moedas, e mais enche um mundo de luz. O oxigênio cobra imposto? As aves cantam gratuitamente. A árvore abre-te os braços acolhedores, repletos de flor e de fruto, sem pedir, sem que você peça. A estrela brilha sem pagamento. O sol não espera salário. E o questionamento do mentor é claro: por que não aprendes com a natureza em torno? Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? Tens a fisionomia seca e ensombrada por faltar-te dinheiro excessivo e reclamas recursos materiais para ser bom, quando a bondade não nasce dos cofres fortes. Isto é fato. Veja bem, porque quantas vezes, né, nós estamos fechados, chateados, não sei com o quê. Nós não percebemos que basta um pensamento de descontentamento para azedar o nosso humor por o dia todo, senão por vários dias. Eu é que o diga. Né? E o Lúcio recomenda: seja irmão de teu irmão, companheiro de teu companheiro, amigo de teu amigo. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. Mostra um semblante sereno e otimista aonde fores. Estende os braços, alonga o coração, comunica-te com o próximo através dos fios brilhantes da amizade fiel. E aos que estão agora se questionando, né? Mas e se o outro não está nem aí, né? Com toda a nossa disposição de dar, né? E Enéio responde, dizendo: que importa se alguém te não entende o gesto de amor? Que seria de nós se a mão do Senhor se recolhesse à distância por temer a nossa rudeza e a nossa maldade? Dá de ti mesmo em toda parte. Amigos e amigas, eis aí um bom roteiro a seguir para avançar nos nossos propósitos de sermos melhores, né? E mais felizes. Até o próximo encontro. Vamos agora ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Ajuda-te que o céu te ajudará, o qual consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, onde, nos itens 1 a 5, tomando por base o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, diz: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá.
Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bata, a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros àqueles que lhe os pedirem? O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é outra análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização, mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo para um grande número de pessoas, como o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo sempre de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com aquilo que haja feito. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não vêm poupar ao homem o trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas, para serem utilizadas de modo a não ter ele mais do que pegar o que lhe ponham nas mãos sem o esforço sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuiriam o mérito daquilo que não fizeram. Não,
Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda, chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as, tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que tiverem serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amigas e amigos, tenhamos sempre gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais por tudo que somos, temos e que um dia ainda poderemos alcançar, desde que tenhamos neles uma fé com razão e lógica, focada na fraternidade, na caridade e no trabalho. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!